Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Continuamos a olhar para a Europa, continuamos a olhar também para uma Espanha cada vez mais enredada nas consequências dos mercados financeiros. São convidados desta edição António Gaspar, também Pedro Marques e Joaquim Biancar de Cruz. Agradeço aos três a vossa presença. Professor, começo por si, para lhe perguntar, olhamos para a Espanha. Hoje o Financial Times dava conta de que David Cameron vai ter ao longo deste dia uma reunião de emergência, exatamente porque acredita que a Espanha está a atingir um ponto perigoso, de acordo com fontes próximas. Há de facto aqui um sinal cada vez mais próximo de que Espanha parece ter alguma dificuldade, se não completamente impossível sair desta zona de perigo dos mercados financeiros e das ilhas, nomeadamente relativamente às bundes alemãs. Olá, Rui, bom dia. De facto, a Espanha está numa situação muito difícil. Eu recordo que ontem à noite, Mariano Rajoy, para sossegar um pouco os mercados, porque tinha acontecido de manhã, portanto, relativamente ao próprio banco que tinha perdido um valor enorme em bolsa, ele quis ontem à noite, e veio a terreiro, tentar um pouco pôr água na fervura e sossegar os mercados, os investidores, dizendo que, de facto, a situação financeira e, sobretudo, a situação dos bancos em Espanha é uma situação difícil, particularmente do Bankia, porque o Bankia, como nós sabemos, é o banco espanhol que tem, em termos de ativos, a maior percentagem de crédito hipotecário, portanto, e crédito hipotecário, uma grande parte dele, digamos, de cobrança duvidosa, ou como que ele se chama, crédito mal parado, não é? E o próprio Bankia ontem veio, digamos, corrigir os resultados de 2011 positivos para altamente negativos, não é? Já contando com crédito vencido, crédito de cobrança duvidosa, crédito mal parado, que não tinha sido considerado anteriormente. Isso foi também uma medida que, de alguma forma, veio ajudar o discurso do Mariano Rajoy ontem à noite, não é? E, de facto, a Espanha está numa situação difícil. Mas, no entanto, o Mariano Rajoy dizia ontem que os 19 mil milhões de euros que estão previstos para o resgate do Bankia não iriam, digamos, o sistema financeiro espanhol não iria precisar de um resgate profundo, porque o sistema financeiro espanhol ir-se-ia aguentar, segundo ele dizia, ir-se-ia aguentar, com dificuldades naturalmente, mas ir-se-ia aguentar, portanto, no meio desta turbulência. Eu não me preocupo bem relativamente ao David Cameron, mas preocupo mais relativamente à própria Espanha, quer dizer, porque a Espanha, todos os analistas, ou grande parte dos analistas, há muito tempo que andam a vaticinar que a Espanha tem que recorrer, digamos, a um resgate, não só para a banca, mas também para a economia geral. Não nos podemos esquecer... Para as regiões é também. Isso que eu ia dizer. Não nos podemos esquecer que a Catalunha, no sábado passado, pediu, de uma forma veemente, ao Governo Central para ajudar, porque de facto não tem dinheiro para os pagamentos de curto prazo. Portanto, e depois vem a região de Múrcia também, logo a seguir, menos que a Catalunha, mas também a pedir a mesma coisa ao Governo Central. Eu pessoalmente ainda continuo a acreditar que a Espanha, com grande dificuldade, obviamente, porque a Espanha tem especificidades muito próprias, desde logo as regiões autónomas, como acabamos de falar, mas eu continuo a acreditar que, de facto, a Espanha ainda vai ter capacidade para resolver os seus problemas. A menos que essa comissão que foi agora empossada para substituir o Banco de Espanha na supervisão bancária e para fazer a avaliação dos ativos, porque há aqui dois momentos. Portanto, há o primeiro momento, que são 3 semanas, não chega a um mês, para fazer a avaliação dos ativos das instituições financeiras, e depois há um segundo momento que vai continuar durante mais algum tempo para ver a situação total da banca. Mas eu estou convencido que esta análise que vão fazer agora aos ativos, a meu ver, não irá ser as conclusões, não irão ser tão penosas e tão gravosas como aquilo que à partida se supõe. E por isso eu acredito que a Espanha tenha condições para ultrapassar esta fase sem ser necessário recorrer a um plano de resgate da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu. Pedro Marques, partilha desta opinião? Eu tenho algumas dúvidas. A dimensão do problema do setor financeiro espanhol é muito significativa. A operação que foi montada, ou que aparentemente está a ser montada para este resgate, digamos assim, ao Bankia, é uma operação engenhosa, mas ela carrega ainda assim sobre a dívida pública espanhola. Ela é uma operação que é feita diretamente por entrega de títulos de dívida pública ao banco e assim fazendo o reforço dos respectivos capitais, e esses títulos são depois utilizados como garantia para obter empréstimos o Bankia junto do Banco Central Europeu. Portanto, por aí consegue o governo espanhol não ter uma sobrecarga das taxas de juros e não ter que testar outra vez a sua capacidade de ir aos mercados. Mas o problema é que isto acrescenta mais uns 15 mil milhões de euros para 20 mil milhões à dívida pública espanhola, o que quer dizer que nas próximas emissões de dívida a percentagem global, o valor global de dívida de Espanha já subiu mais um bom bocado e, portanto, as próximas emissões serão novamente mais difíceis.
A Espanha tem um problema de financiamento das autonomias significativo. O governo espanhol já disse bem que, obviamente, não deixará que entre em ruptura financeira as autonomias, é preciso garantir a solvência, o funcionamento dos serviços públicos, mas isso significa sempre pressão continuada sobre a emissão de dívida a taxas muito elevadas, como continua a faltar à arquitetura europeia qualquer instrumento, digamos, de colocação dessa dívida que não seja através dos bancos. Esta pressão contínua em mercado secundário está a fazer as taxas de juros de cada emissão da Espanha subirem para níveis insustentáveis. E, portanto, a taxa média de financiamento da dívida pública da Espanha está a subir muito. E, a certa altura, isso cria problemas de insustentabilidade significativos à própria situação da Espanha. Ou bem que se organize algum sindicato bancário, manifestamente com o envolvimento por trás de alguns governos importantes e pesados da Europa, mas que algum sindicato bancário se organiza para ir a mercado primário, comprar a dívida pública da Espanha a taxas razoáveis, sustentado no dinheiro que pode ir buscar continuamente ao Banco Central Europeu. E, portanto, que há aqui um certo acordo de cavalheiros, digamos, nesse sentido. Ou eu não vejo como é que a Espanha consegue aguentar muitos meses a emitir dívida a taxas como tem estado a emitir. Isso simplesmente, no longo prazo, torna insustentável a situação das contas espanholas. Portanto, eu julgo que a Europa, genuinamente, repare, eu sei, porque estive envolvido no processo, que a Europa, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia não queriam mesmo o pedido de resgate de Portugal. Havia uma firme convicção de que esta questão do contágio entre países não pararia em Portugal e que era apenas acrescentar mais um pilar, digamos, à crise das dívidas soberanas. Bom, já, se Portugal, com a dimensão que tem, já não era desejado esse pedido de resgate, imaginemos então a situação da Espanha. Eu acredito que a Europa fará tudo, e os líderes europeus, para que não haja resgate à Espanha, mas é preciso ver até que ponto é que conseguem ou não organizar, como disse, alguma espécie de sindicato bancário, alguma coisa que possa evitar esse resgate, mas a Espanha precisa de taxas razoáveis de financiamento e é aquilo que aparentemente não está a conseguir nas últimas semanas. Mas, Pedro, quando olhamos para aquilo que é, nomeadamente o preço que a Espanha está a pagar para se financiar, estamos já numa zona de risco. Ou seja, esse é o meu ponto. Espera que os líderes europeus tenham, de facto, alguma ação para travar este eventual pedido de ajuda, de facto o tempo está a escassear. É verdade. Esta indicação dos possíveis 60 mil milhões para a recapitalização da banca espanhola, eu há algumas semanas atrás ouvia falar num valor que era o dobro deste valor. E, portanto, os mercados sabem disto, não é? E mesmo 60 mil milhões é, obviamente, muito dinheiro. É 5 vezes mais do que todo o dinheiro do nosso programa de resgate exclusivamente destinado à recapitalização dos bancos. Acrescenta aqui toda a dimensão muito insustentável da situação das autonomias. Portanto, eu acho que a Europa não vai poder permitir, digamos, que se prolongue no tempo por muito mais semanas esta situação da Espanha, porque cada nova emissão torna um pouco mais insustentável a continuação no financiamento nos mercados por parte do Tesouro Espanhol. Portanto, como digo, ou se encontra um mecanismo, e já falámos tantas vezes sobre isto, como não há financiamento direto dos Estados soberanos, portanto, em mercado primário por parte do Banco Central Europeu, ou há um mecanismo de financiamento digamos, devidamente juizado e com algum suporte político que ele tem que necessariamente existir e com muito trabalho junto do Banco Central Europeu para garantir taxas de financiamento razoáveis à Espanha nesta fase difícil, ou então as coisas complicar-se muito. Porque esta habilidade, entre aspas, do financiamento do banco através da entrega direta de dívida pública pode funcionar agora, até pode funcionar para mais 1 ou 2 bancos que certamente precisarão de algum dinheiro. O banco era provavelmente aquele que mais precisaria, porque tinha pelo menos 30 mil milhões de crédito hipotecário com níveis de incumprimento e de risco de incumprimento elevados, mas não, por exemplo, para a situação das autonomias não pode ser assim, não é? E, portanto, vamos certamente, porque as autonomias depois não podem buscar esse dinheiro ao BCE, não é? Portanto, não é por aí, por isso vai ser preciso dinheiro fresco, digamos assim, e, portanto, financiamento direto nos mercados. A situação é muito complexa, eu não estou muito otimista quanto à possibilidade da Espanha se livrar de algum pedido de resgate, mas espero que a Europa consiga resolvê-lo, porque mais uma vez isto não resolve nada, quer dizer, permitir prolongar a crise de dívida de soberanas desta maneira não resolve absolutamente nada. Joaquim, que leitura faz da situação espanhola? Não, muito rápido, eu acho que as principais coisas foram referidas, eu concordo muito com o Dr. Pedro Marques, e relativamente ao sindicato bancário dele que ele refere, nomeadamente a captação dos investidores para a Espanha, eu penso que aquela atitude do Presidente Mariano Rajoy, no começo assim um pouco à Dom Quixote de La Mancha, relativamente à Europa e aos níveis que a Europa cria de sustentabilidade das contas públicas espanholas e que ele veio assim um bocadinho em contramão há uns meses atrás, está-se a pagar muito caro.
está-se a pagar muito caro, porque ele convencido que não, com aquele, às vezes com aquela self-proud espanhol que nós conhecemos, e isso não, quer dizer, os investidores não confiaram nisso, e criou uma degradação na sua relação com quem os pode ajudar, nomeadamente a União Europeia. Não estamos em tempos de ninguém ser Dom Quixote. É ninguém na Europa. Não há nenhum país que o possa ser, mesmo aqueles que à partida poderão estar neste momento em condições financeiras mais favoráveis. Relativamente à banca espanhola, houve uma reorganização enorme em termos dos bancos, das pequenas caixas. Há bancos e bancos em Espanha, há realmente bancos com uma forte carteira hipotecária e que resulta de uma bolha especulativa que também do crescimento espanhol nos últimos 20 anos assentem muito, não digo só, na construção, mas estes bancos, também Espanha tem bancos que são bancos que eu lhe chamaria bancos multinacionais, como por exemplo um Santander, que são bancos que estão muito para além do país, não é? E, portanto, também dentro do sistema financeiro espanhol temos que ver a que bancos é que estamos a falar. Relativamente às regiões autónomas e ao pedido de ajuda da Catalunha, é gritante, porque a Catalunha é sempre vista como o motor da economia espanhola. Quer dizer, se tivesse um pedido de foi a Andaluzia ou foi outra coisa, mas quer dizer, a Catalunha, quando pede, os mercados pensam, bem, se estes estão a pedir. E depois a forma como pediu, quer dizer, estes pedidos públicos, ainda foi mais, quer dizer, porque foi para todo o mercado ver, quer dizer, é uma região que está a pedir ao Governo Central e isso deteriorou muito a economia. Isso teve um impacto muito negativo na confiança dos investidores. Eu nem sei bem se o Presidente da Catalunha teve noção que esse impacto é direto e indiretamente negativo para a sua região. Ou também não sabemos ao nível de desespero que a Catalunha já está. Exatamente, também não sabemos esse nível. Também nos faz lembrar um bocadinho, e relativamente aos regionalistas em Portugal, como é que estes modelos de regionalização, nestas alturas de contenção e na altura em que os recursos estatais são menores, e o facto dos controlos públicos que existem também para estas regiões e para estas regiões autónomas, e nomeadamente temos o caso da Madeira, não é? Mas a que nível é que temos controlos públicos para estas autonomias numa perspectiva de que haja uma verdadeira consolidação das contas públicas permanente e sustentável, não é? Pronto, e às vezes estes modelos regionalistas não o permitem tão bem. António Gaspar, ainda temos aqui mais alguns pontos na nossa agenda. Vamos tentar agora ser breves nesta segunda ronda. Um dos pontos que temos na agenda tem que ver com as eventuais alterações que podem ser feitas naquilo que é o regime de crédito à habitação e poderá haver alguma flexibilidade no sentido de os bancos estudarem, por exemplo, passar de credores para arrendatários ou até alargar aquilo que são os prazos dos empréstimos. Em alguns casos, calculo que seja difícil na maior parte das situações, até por questões de esperança de vida, mas também, eventualmente, renegociar alguns spreads. Este pacote, digamos assim, que está em cima da mesa, parece que é a melhor solução para resolver este problema. Vamos lá ver. A banca tem problemas graves relativamente ao incumprimento contratual de todos os créditos, não só de habitação, mas todos os tipos de créditos. Relativamente à habitação, porque é o bolo mais forte, representa cerca de 70% a 75% do crédito concedido a particulares, a questão põe-se, digamos, na primeira pessoa e põe-se no curtíssimo prazo, não é? E os bancos já perceberam que não podem ter um nível de incumprimento contratual, portanto, têm que arranjar uma solução. Essas soluções que ele acabou de dizer podem passar por aí, exatamente. A mim parece-me bem que relativamente aos prazos, eu devo só dar aqui uma nota que é o seguinte, relativamente aos prazos, era normal dos bancos aqui há uns 7 ou 8 anos esta parte, até há uns 7 ou 8 anos esta parte, fazerem créditos a 70 anos. Eu explico como é que faziam créditos a 50, e a 60 e a 70 anos. Os mutuários tinham uma esperança de vida, como diz, portanto, 65, 70 anos. Arranjavam fiadores ou avalistas que fossem os filhos. E eles, como sabe, o avalista é solidário com o mutuário, portanto, o mutuário morria, ficava o avalista que não tinha interesse nenhum em que a casa depois fosse, digamos, tomada pelo banco, porque a casa tínhamos pelo menos metade ou quase metade paga, então ele seguia naturalmente a pagar um empréstimo e ao fim dos 40 ou 50 anos, teria depois o avalista já na altura 40, 50 anos ou mais, ficaria com o imóvel. Portanto, isto era para contornar a barreira da idade, os bancos faziam muito isto até há uns 6, 7 anos esta parte. Bom, agora será eventualmente retomar
este tipo de prática que entretanto deixaram. Estamos a negociar uma casa há 60 anos, nem uma cirurgia já se financia um prazo tão longo. Mas para uma coisa, mas isso era a forma dos bancos colocarem financiamento em créditos hipotecários, porque nós não podemos esquecer que, digamos, o objetivo primeiro do banco é a intermediação financeira, portanto é comprar o funding a um preço e vendê-lo a um preço completamente diferente, sendo que a decalagem é o seu ganho, portanto é a margem financeira, não é? Bruta, o seu ganho bruto, portanto o EBITDA digamos, da operação financeira. Bom, mas de qualquer das maneiras, esse poderá ser eventualmente o retomar do modus operandi que acabou aqui há uns 6-7 anos. Eu veria com bons olhos uma outra situação, que era os bancos, de facto, quando os mutuários têm, por exemplo, uma situação de desemprego, uma situação que é uma situação grave e que os impede de pagar o serviço da dívida, de retomarem as casas e de arrendarem as casas a esses mutuários. Até que, eventualmente, que um dia esses próprios mutuários recomponham a vida e possam ter hipótese de voltar outra vez a ter a casa. Esse seria, sim, os bancos atenuariam daí as suas percas, continuariam a fazer as provisões naturalmente, mas mais reduzidas, uma vez que tinham, portanto, digamos, uma fonte de pagamento de serviço da dívida, já não era serviço da dívida, porque a casa, entretanto, já não era do mutuário, era do banco, mas sob a forma de renda, que iria, em termos da sua conta de demonstração de resultados, e o mais importante para o banco é isso, não é? Portanto, é a conta de demonstração de resultados, iria ficar mais equilibrada, iria precisar de menos provisões. Mas a questão, António Gaspar, é que esse património, passando eventualmente para o universo do banco, penaliza o corte tiruano. É preciso aumentar aquilo que o dinheiro desse ativo, mas aí, a não ser que passe para um fundo fora do universo do banco. Hoje, todos os bancos, as casas que são retomadas dos seus clientes, não são os bancos que estão a gerir. É uma sociedade de mão do banco, porque esse imobiliário passar para fora das são contas entregues, do banco. sim, e passam para fora, digamos, das contas do banco. Portanto, há um acordo, cada banco faz o acordo com essa sociedade de mão, e é essa sociedade de mão imobiliária que tem única e exclusivamente a vocação imobiliária para gerir o imobilizado que é, digamos, que é entregue ao banco. Pedro, esta situação permitiria também criar, digamos, um mercado de arrendamento profissional, porque colocaria, pela pior das razões, direi eu, porque obviamente seria sempre pela pior das razões, mas ainda assim colocaria dentro daquilo que é um património imobiliário que pode ser arrendado um conjunto significativo de casas. Sim, ainda que nós não temos neste momento falta de casas no mercado, casas disponíveis para arrendamento. Nós temos problemas no mercado de arrendamento, nomeadamente na resolução de contratos. Esse é sobretudo o problema que ainda subsiste hoje. Nós não temos um problema, cada vez que se fala de alterações de arrendamento, fala-se sempre da lei das rendas antigas congeladas. Isso já não é um problema hoje, porque nós temos um património, um leque de casas disponíveis para arrendamento muito significativo e uma boa parte delas, aliás, na mão dos bancos. Os bancos, por via das entregas recentes de casas, nomeadamente, por via de operações de crédito que correram mal e que ficaram com esses patrimónios, têm hoje, aliás, são ex-players muito ativos no mercado na venda de casas a desconto, inclusivamente. E, portanto, não há falta de pool de casas para colocar no mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento, do meu ponto de vista, continua a funcionar mal por causa da questão pelo facto de estar mal resolvido o problema da resolução de contratos quando há incumprimento. Esta possibilidade não é nova, esta possibilidade de transformar uma situação de um crédito de habitação num arrendamento, pelo menos por um período temporário, não é nova. Ela foi experimentada há 3 anos atrás, se não me falha a memória, com os fundos de investimento imobiliário. Foi exatamente o instrumento legal que deu essa possibilidade aos bancos e basicamente foram lá colocadas as casas que os bancos já tinham no seu património e não casas em risco de incumprimento. Nós precisamos de sempre mais proativos do que isso. Aquelas possibilidades que resultam de coisas parecidas, que aliás aquilo foi tudo mal interpretado e explicado em muitas notícias, mas aquela decisão do Tribunal de Porto Alegre que apontava para a possibilidade de extinguir uma parte e não a totalidade da dívida com a entrega da casa, legislando nesse sentido, moratórias nos prazos de pagamento, depois recálculo de serviço da dívida mais à frente e pagamento só de juros num período intercalar, por exemplo, de desemprego ou de doença. Há uma panóplia de soluções que estão neste momento na Assembleia da República. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda já apresentaram as suas propostas legislativas, a maioria penso que já fez entrar pelo menos o PSD também as suas propostas. Vai haver uma discussão grande neste sentido. Agora, o que eu queria também deixar aqui era, se me permite, um pequeno, quase uma nota mais de lamentação, que é, foi preciso esta situação de insolvência das famílias, que resulta ao fim e ao cabo da situação económica e social do país, chegar ao balanço dos bancos para toda a gente querer apresentar propostas neste sentido. É pena
mas é a realidade com que estamos confrontados. Há tanta coisa que se discute agora, há tanto que provavelmente se fará agora neste sentido. Houve tão pouco da parte do regulador e da parte das próprias instituições financeiras, num período em que as famílias já estavam a viver com tanta dificuldade, porque obviamente não é de hoje, mas quando começaram a acabar os subsídios de desemprego, quando começaram a haver muito mais famílias sem subsídios de desemprego e, portanto, a não conseguir pagar as prestações, o impacto sobre os balanços dos bancos foi tão significativo, quer nos rácios de capital, quer nos rácios de transformação, que agora já se olhou para aqui. Foi o próprio regulador que deu o pontapé de saída, digamos assim, dizendo que nós estamos a começar a estudar soluções para este problema. Podiam ter surgido iniciativas de legislar nesta matéria. É verdade, e como lhe digo, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, há uns poucos meses apresentaram propostas neste sentido. Mas, eu como lhe digo, para ser mesmo muito claro, eu não percebo como é que o regulador e como é que o próprio sistema financeiro demoraram tanto tempo a avançar. E agora vão ter que avançar soluções legislativas que vão impor soluções onde provavelmente a autorregulação teria sido preferível. Nós hoje temos, fruto desta situação desgraçada em que nos encontramos do ponto de vista económico e social, hoje dizia um dos jornais, 135 mil famílias em incumprimento em crédito à habitação. Isto influenciou de tal maneira o balanço dos bancos que agora já se percebeu que esta dose estava a ser excessiva e era preciso arranjar uma solução qualquer de saída para estas famílias, porque já estava a ter um impacto na situação do sistema financeiro que se estava a estender a todo o resto da economia. É pena que tenha sido só nesta circunstância. Não, muito rapidamente. Eu considero que estamos aqui a chegar ao fim de um ciclo tremendo que resulta de uma lei de arrendamento que não era devidamente flexível. E quando há realmente na lei do arrendamento a parte do incumprimento, é essa a segurança do contrato. Quer dizer, é esse o senão, cumpre, não cumpre. Tudo cumpre, tudo bem. Se não cumpre, como é que as coisas se resolvem? E isso não dá confiança a muitos proprietários, ainda hoje, que preferem algumas casas que não estão a ser arrendadas e postas no mercado, exatamente porque têm receio da tal questão do incumprimento. E isso tem que ser resolvido. Há anos, desde o governo de Durão Barroso, a Secretária de Estado Rosário Águas, já tinha um projeto na gaveta, passou também para o Partido Socialista e hoje eu tenho esperança que este governo já falou, a Ministra já falou em tempos, alguns meses atrás, nunca mais ouvi falar sobre o assunto, mas o mercado de arrendamento tem que ser flexível e tem que criar determinadas medidas que as pessoas tenham confiança, aqueles que arrendam e aqueles também que se comprometem a arrendar a casas. E isto criou um entorpamento, o endividamento dos bancos para o crédito de habitação. As pessoas hoje não têm mobilidade. Repare que se hoje, há pouco, temos muito desemprego. Se tem uma oportunidade, está a viver em Lisboa, tem um crédito de habitação em Lisboa, tem uma oportunidade no Porto e hoje não podemos estar, quer dizer, a primeira oportunidade que vem, não é? E se tem uma oportunidade no Porto, o que é que faz à sua casa, não é? Quer dizer, não há, o mercado de arrendamento, como nunca existiu o mercado de arrendamento, está fixo há 30 ou 40 anos... Essas alterações podem, de facto, facilitar esta situação. Agora, o que é que isto houve uma turbação do mercado enorme, e nomeadamente um aumento do endividamento em Portugal, e andámos todos a construir mais do que devíamos, e hoje temos 4 casas a mais do que devíamos ter, por pessoa, e, portanto, chegámos a este ponto. Agora, relativamente à questão dos bancos, há que realmente pensar. É triste, eu concordo, é triste que só quando se chega a afetar determinados balanços dos bancos agora é que sejam com um problema social, mas este é um problema social que já se vinha a arrastar. E as questões que o professor também referiu, nomeadamente do aumento dos prazos para os 50 ou 70 anos, com um avalista júnior, o filho ou o agregado inferior, é uma das soluções. Outras soluções são alguns períodos de supressão, portanto, porque os bancos interessam-nos que aquele imóvel seja pago, não é? Pronto. E, portanto, terá que existir aqui uma flexibilidade e parece-me que é unânime que todos os partidos na Assembleia da República o querem resolver e é um problema. Agora, eu repito, para além deste problema, será muito importante que a lei do arrendamento venha definitivamente para o mercado. Com certeza, fala-se sempre dos casos antigos, fala-se sempre desses casos, com certeza com alguns graus de exceção para esses casos antigos, mas o que eu digo é para os graus de incumprimento futuros, para o futuro, para que dê espaço. Eu acho que haverão muito mais casas para arrendar e a preços extremamente mais competitivos se as cláusulas do incumprimento forem definidas por lei e que protejam também aqueles que dispõem das suas casas para outros viverem. Muito bem, estamos em cima do nosso tempo, já não nos permite avançarmos para o último ponto da nossa agenda, mas certamente iremos discutir na próxima semana. Joaquim Pincardo Cruz, António Gaspar, também Pedro Marques, agradeço a vossa presença, desejo o resto de uma boa semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo, regressamos amanhã, o resto de um bom dia.